Oi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Dinara Lopes e hoje eu vim estrear um novo quadro aqui no canal que se chama Sempre Edifica. Nós temos aqui no canal vários quadros que é onde eu divido assuntos, igual Refletindo Bíblia, que são reflexões da Bíblia, além do Espelho, que é para falar sobre autoestima, sobre a vida da mulher em geral. Temos também Cover a Capela e tem o Sempre Edifica, que é para contar testemunhos, sejam meus de outras pessoas que elas disponibilizarem. Sempre Edifica é para contar testemunhos. E para estrear esse quadro aqui no canal, eu não podia deixar de contar esse testemunho do que Deus fez na minha vida. Bom, como eu falei, sou a Dinara Lopes, eu tenho 23 anos e me converti aos 16, não sou de lar cristão. Então, me converti aos 16 anos. E quando eu era pequena, quando eu tinha 7 anos de idade, eu fui diagnosticada com pólipo nasal. Então, ele era um pólipo aqui, né, na narina e ficava bem exposto aqui. E ele vinha assim, ficava bem exposto, aí tinha nas secreções aquelas coisas. E eu tive que fazer uma cirurgia quando eu tinha. Eu não me lembro bem se era com 10 anos que eu fiz essa cirurgia. Mas eu fiz uma cirurgia eu fiz a primeira cirurgia. Isso, com 10 anos eu fiz a primeira cirurgia para retirar aquele pólipo. Porém, eles chamam de carne esponjosa, pólipo. Não sei muito bem se tem uma diferença, mas era carne esponjosa na época. O médico fez a primeira cirurgia, mas voltou. 2 anos depois voltou, quando eu tinha 12 anos. Tava eu indo lá fazer de novo aquela cirurgia, acho que com 12, 11. Eu sou péssima com data, gente, mas eu vou sempre deixar aproximadamente aqui. E eu fui lá fazer aquela cirurgia de novo. Pela segunda vez eu tava indo fazer cirurgia porque havia voltado. E quando eles arrancaram aquele pólipo da segunda vez, os médicos sempre disseram pra mim, pra minha mãe, que ela sempre me acompanhava, diziam pra gente, olha, a gente não dá garantia de que isso não volte. Porque não tem como garantir, é crônico, volta, não tem o que fazer. E ok, foi um processo difícil, cirurgia, eu era muito novinha, então foi muito difícil, retirada dos pontos, eram uns negócios desse tamanho, 2 em cada nariz, então foi algo muito, muito difícil, aquilo ali me causou um trauma. Quando eu me converti, com 16 anos que eu me converti, me batizei, que Deus começou a falar sobre o propósito dele, sobre o meu chamado, sobre o que ele havia me escolhido para fazer, voltou o pólipo. Eu morava no estado de Santa Catarina na época, foi quando o pólipo voltou. Ali já era um pólipo, não sei, gente, se tem diferença, eu nunca fui pesquisar porque eu não gosto desse assunto. Mas para testemunhar eu preciso falar, entrar em detalhes, né? Então voltou aquele pólipo. Só que daquela vez ele voltou mais agressivo, sabe? Porque as outras vezes era só aqui no nariz. Dessa outra vez, ele voltou na região do nariz, desceu para a garganta e formou um pólipo gigantesco. Eu tenho foto. E como é testemunho, eu acho que eu vou colocar a foto aqui. Eu não vou garantir, mas quando eu estiver editando o vídeo, eu acho que vou colocar a foto sim. Então a foto vai ficar desse lado aqui, ó. Pra vocês verem o antes e depois de como era aquele pólipo. Ele desceu pra garganta e ficou essa bola que vocês estão vendo aqui na foto, que provavelmente a foto já vai estar. Essa bola grande aqui na garganta. Então quando eu abri a boca, era muito visível ele. Como que eu respirava? Eis a questão. Trancou as minhas narinas, trancou a minha garganta, e mesmo que eu respirasse pela boca, a passagem de ar era muito pouca. E ninguém entendia o que eu falava. Eu tinha vergonha de abrir minha boca para falar o meu nome. As pessoas perguntavam, como é o seu nome? E eu falava, ninguém entendia, porque saía assim, Eu tenho vídeos cantando louvores com ele. Eu vou tentar recuperar para colocar, para deixar completo. Eu vou tentar recuperar vídeos. Se eu não conseguir, vocês vão assistir esse vídeo direto, sabe? Mas se eu conseguir, eu vou colocar aqui próximo. Depois dessa fala, eu vou colocar o vídeo para vocês verem eu cantando com aquele pólipo. Como que era a minha voz.
Nada vai mudar o fato que eu sou dele e ele é meu para sempre. Ele é o meu bom pastor, e quando eu sentir temor, nele confiarei. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Eu era a mentira e ele era verdade. Eu estava em meio à guerra, só ele que tinha paz. O seu nome é Jesus Cristo e eu era Barrabás. Pronto, agora vocês vão saber. Se eu não conseguir, mas era muito assim, muito abafado. Eu não conseguia respirar direito. Pra dormir, a minha falecida mãe, né? Ela contava que o meu fôlego sumia. Dormindo assim, eu engasgava, o fôlego sumia e eu não conseguia respirar. Ela me chacoalhava pra eu voltar de novo. Então foi quando eu fiquei tipo 7 meses com aquilo ali, aguentando aquilo ali. Foi quando a gente falou: não dá mais, chega, vamos procurar um médico. Porque não tava tão, né? Eu também errei muito, porque eu esperei muito tempo pra procurar um médico, mas ok, né? É isso aí, a procrastinação leva a gente a isso. E eu procrastinei muito até procurar um médico. Quando eu procurei o médico olhou aquilo e ele falou: Meu Deus, eu não resolvo isso, eu vou te mandar pro otorrino. Foi quando eu morava na cidade de Cianorte, lá no Paraná, e eles tinham um programa muito legal, bacana, eu não sei se tem ainda, onde eles levavam pessoas em um ônibus muito bom, num ônibus de uma aviação aérea muito boa lá, conhecida lá no Paraná, em Santa Catarina e tal, uma aviação muito boa, não vou citar nomes, mas era uma aviação muito boa, com um banco confortável de couro, tinha uma cobertinha, sabe, travesseirinho, e eles tinham um plano lá, que era totalmente, né, eu não vou citar nome, porque eu não sei se tá ruim, do governo ali, né, que eles oferecem, e era muito confortável aquele ônibus, e eles levavam até Curitiba. O tratamento era feito em Curitiba. Então foi nesse processo. Então era um ônibus muito bom, muito legal, sabe assim, o cheirinho era perfumado para pacientes, era um ônibus só para pacientes. E os pacientes iam naquele ônibus, eles serviam sanduíche com presunto e queijo para os pacientes. E a gente ia até Curitiba, tinha que ir com acompanhante, eu era menor de idade. Quando chegava lá, tinha uma pousada para receber as pessoas, e vocês não tinham noção, gente. Foi muito cuidado de Deus, não só comigo, mas com muita gente que estava ali, porque nós já vivíamos uma situação muito difícil, nós não tínhamos um financeiro bom. Minha mãe era mãe solteira, e meu irmão estava naquele processo de procurar emprego, que somos eu e meu irmão mais velho. Tínhamos uma irmã mais nova, mas ela já faleceu. Então, a gente vivia uma situação muito precária, muito difícil. Quando a gente chegou lá na cidade, eles fizeram um negócio para passar na televisão, para pedir ajuda pra gente e tal. Então, a nossa situação financeira era muito escassa, muito difícil. Então, a gente não tinha dinheiro para chegar lá em Curitiba e comer. Nós não tínhamos condições de fazer isso. E lá tinha uma pousada. Eu não sei como é hoje o tratamento de saúde para os pacientes, mas lá tinha uma pousada. E naquela pousada tinham vários quartos para os pacientes ficar. E eles serviam almoço, eles serviam café da manhã, almoço, café da tarde e janta. E era uma comida deliciosa, gente, com muita salada. Eu me lembro, era muito assim, muito cuidado de Deus. O café, pãozinho, quentinho, tanta coisinha gostosa. Era um cuidado, assim. Eu me senti muito cuidada por Deus e acredito que muitos pacientes que passaram por ali também se sentiram. Era muito cuidado de Deus. E aí eles tinham vans
Então você chegava lá, você tomava café, você deixava suas coisas. Se a sua consulta fosse à tarde, você podia descansar lá no lugar. Você podia ficar lá nos quartos. Tinha quarto até no andar de cima, com escada, com uma visão linda, gente. Era assim, meu Deus, muito de Deus aquilo. E aí você tomava café, se a sua consulta fosse de manhã, você corria, tomava café, se ajeitava, entrava na van e a van levava até o hospital. A pessoa consultava, ligava pro motorista ou, tipo, tal horário o motorista ia passar por ali, acabava a consulta, a pessoa voltava, esperava e a van pegava e levava de volta pra lá, comia e aí o horário, o ônibus estava sempre lá pra poder levar as pessoas de volta pra cidade. Gente, era assim uma bênção. Eu não sei como que tá ainda, mas olha, foi muito de Deus aquilo, muito de Deus. Se alguém um dia esse vídeo chegar até alguém que é, faz parte ali da. Como é que fala? Da parte política, né? Que tem controle sobre isso. E isso parou de acontecer, gente. Por favor, tenha misericórdia das pessoas que precisam de tratamento médico. Voltem com esse cuidado, porque, olha, era muito, assim, um cuidado muito bom. Aí chegamos lá, fizemos todo o processo, eu e minha mãe. Foi quando a gente foi para um hospital, era o hospital do câncer mesmo, o hospital que tratava pessoas com câncer lá. Eu me lembro mais ou menos o nome, mas também não vou citar, não. Primeiro que para mim foi uma experiência diferente, porque a gente não vê só os pontos ruins, a gente vê o lado bom da história. E assim, eu nunca, assim, teria oportunidade de conhecer Curitiba com a minha condição. Eu não teria, então foi muito legal, porque eu pude andar por ruas de Curitiba e ver muitos lugares, então era muito bonito, sabe? Eu não sei se um dia eu vou ter oportunidade de voltar lá. Eu sei que eu vou me lembrar muito da minha mãe ali comigo, daquele momento. E achei Curitiba muito bonito. E foi quando a gente chegou nesse hospital, e era um hospital muito grande. Foi uma experiência muito forte, assim. Eu nunca tinha parado pra contar isso aprofundado, sabe? Mas eu falei, cara, eu tenho um canal no YouTube. E eu tenho essa oportunidade de falar e deixar gravado esse testemunho para que um dia alcance pessoas, sabe? Então, eu vou falar. E aí, chegamos naquele hospital, tinham muitas pessoas ali. E lá eu vi. Gente, lá eu vi pessoas sem nariz. Eu vi pessoas numa situação assim, idosos, com. Sabe, tinha uns negócios assim no rosto. Ok, sabe, entrei ali, vi aquelas coisas, eu comecei a ficar apavorada. Foi quando me mandaram pra fazer um exame, alguma coisa, porque eu era menor, me mandaram pra fazer alguma coisa na ala infantil. E lá tinha tanta criança, criança careca, criança em tratamento, sabe? Muito difícil. Crianças assim. E eu e minha mãe, a gente começou a ficar, né, apavorada ali naquela situação, preocupada. Foi quando mandaram a gente pra uma sala com o médico. Eu me lembro até hoje um pouco assim do rosto do médico, mas muito pouco, a minha memória não é boa. E tinha uma fila enorme, só que no hospital eles serviam café da manhã. Gente, isso foi um cuidado de Deus tão grande, porque nós não tínhamos dinheiro para comprar essas coisas e até no hospital tinha café da manhã. E eles serviam biscoitinhos, eles serviam pão, eles serviam café com leite, eles serviam café, chá. Eu não sei se ainda é assim lá. Eu creio muito que um dia Deus vai me dar a oportunidade de voltar naquele lugar para poder ministrar cura sobre muitas vidas naquele lugar. Eu creio que onde eu passei chorando, Deus vai me dar a oportunidade de voltar para glorificar o nome dele e ser usada como instrumento. E aí, e lá eles têm esse projeto, eles deixam as pessoas. Eu liguei uma vez para saber como é que era, e eles têm um projeto de deixar as pessoas entrar para ministrar tal, a cura e tal, orações e tal. Eu não sei como é que é hoje,
Mas tô deixando isso aqui gravado, porque se um dia eu for lá, porque eu creio que vou, Deus vai me usar. Deus vai me dar a oportunidade de voltar lá pra ministrar e ajudar também. Eu quero pegar esse vídeo e colocar, sabe? E aí, quando a gente entrou lá, demorava muito, assim, porque era muita gente. Então a gente ficou muito tempo em pé, depois muito tempo sentada e muita gente, muitas situações. Foi quando eu entrei pra sala e o médico olhou aquilo e ele falou assim. Ele olhou e ele começou a chamar um monte de gente pra ver. Um monte de médico pra ver, porque ele falou que ele nunca tinha visto aquilo antes. E ele chamou um monte de gente pra ver. Ele falou: vamos fazer uma biópsia. Aí eu, tá bom, tudo bem. Aí eles trouxeram a biópsia. Eu não, era indolor, sabe? Eu não sentia dor, era indolor. Então eles trouxeram, aplicaram anestesia, arrancaram a biópsia. Aí eles falaram assim: olha, daqui tanto tempo você volta para ver o resultado da biópsia. Aí voltamos para nossa cidade. Passou um tempo, a gente voltou lá de novo no retorno. E era sempre, né? Eu tinha que sempre tirar um dinheirinho do nada para comprar alguma coisa aleatória. Mas Deus, ele foi tão cuidadoso que ele proveu, sabe, lugar para ficar, comida, tudo. Ele proveu tudo isso. E aí, glória a Deus, é que eu me emociono porque eu nunca tinha falado sobre isso e parado para prestar atenção nos mínimos detalhes, porque é uma história que me doía muito lembrar. Mas eu quero contar e eu vou deixar registrado aqui no meu canal esse testemunho, porque um dia ele vai alcançar muita gente. E aí, foi quando a gente voltou lá no médico. E aí, quando a gente voltou no médico, ele pegou e falou assim: olha, o resultado da biópsia saiu. E aí ele falou assim: vamos fazer mais uma agora. E aí vocês aguardam aqui um pouquinho, não sei o que aconteceu, que ele foi lá, tirou de novo, falou: aguarda aqui um pouco pra gente ter certeza, pra gente analisar mais um pouquinho e ter certeza. Aí aguardamos. Foi quando ele nos chamou, depois de muito tempo, nos chamou na sala de novo. Falou assim: olha, nós fizemos 2 biópsias e 95% de chance. Na verdade, ele falou: fizemos 2 biópsias e você tá com câncer. Quando ele falou isso, o mundo, o meu chão, né? E a minha mãe, ela tentando se fazer forte por mim, mas dava pra ver, meu Deus, que ela não tava conseguindo acreditar naquilo. E quando ele falou isso, eu perguntei assim: quanto por cento de chance? Aí ele: 95% de chance. Aí eu falei: tá bom, 5% tá nas mãos de Deus. Gente, pra quem já ouviu isso, a gente sabe que 95% é certeza. Tipo, ele tinha certeza que era. 95% ele tinha certeza que era. Mas 5% eu entreguei nas mãos de Deus. Eu falei: 5% tá nas mãos de Deus. Ele falou assim: você volta daqui 15 dias. Aí eu falei: ok. Quando a gente saiu da sala, que eu sentei na sala de espera para pegar a senha para remarcar a consulta, o meu mundo desabou. E eu só conseguia pensar no meu filho, que eu só tinha ele. E eu comecei a chorar muito. E ali, meu mundo desabou. E minha mãe chorando do meu lado: calma, filha, calma, calma. Aí ela já ligou pra família e começou a ligar: olha, aconteceu isso, o médico falou. E já começou minha tia a chorar do outro lado. E começou todo mundo a chorar, sabe? E aí eu pensei: pronto, a minha vida acabou. Tipo, não tem mais futuro, não tem mais. A minha vida acabou. E antes de sair da sala, o médico viu que minha mãe tava muito apavorada. Quando ela saiu, ele falou assim: vem aqui um pouquinho, deixa eu falar contigo. Ele falou assim: eu tava muito magra, porque eu não conseguia comer. Então eu tava muito magra. Isso aqui, ó, tava só o osso. Eu tava muito magrinha, porque eu não tinha apetite. Que ele falou assim: olha, se alimenta bem, come bem, porque
o tratamento é agressivo e se você não comer bem, você não vai conseguir suportar. E aí eu falei, tá bom, tudo bem. Aí a gente voltou. Eu lembro que dentro do ônibus eu comecei a adorar. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Comecei a cantar pra mim mesmo, olhando assim no vidro do ônibus e chorando muito, muito, muito. Quando eu cheguei na minha cidade, em Cianorte, eu fui até a igreja que eu congregava. Eu quero muito agradecer aqui a igreja do Ministério Adonai. Eu não posso deixar de citar esse nome. Comunidade Evangélica Adonai da pastora Marisa. Eles oraram muito por mim. Eu lembro, sabe? Eu tenho muita saudade de muitas pessoas que congregaram comigo naquela época. E ali eles oraram comigo. Eles tomaram a minha causa. Começaram a clamar comigo. E eu me lembro que em casa eu colocava a touquinha pra ver como que eu ia ficar careca. E eu chorava, e eu clamava, e eu falava, Deus, tudo bem. Eu amo o meu cabelo, mas eu amo mais o Senhor. E eu chorava muito, e eu clamava muito, Deus, tem misericórdia de mim. Mas sempre dizendo, tudo bem, se for da sua vontade. E eu sempre declarando, sabe, eu sempre falava, se Deus quiser me curar, Ele vai me curar. Mas se Ele não quiser me curar, eu sei pra onde eu tô indo. E mesmo assim, eu declarando pro Senhor, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu lembro que essa foi uma das canções que eu cantei e que me marcou muito, que eu sempre fiz questão de declarar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E eu comecei a declarar isso com muita fé. E a igreja começou a orar comigo. E nós começamos a clamar. E a igreja começou a clamar comigo, a orar comigo. Estávamos crendo no milagre, mas eu, tipo assim, eu cria no milagre, mas eu também sabia que se Deus não quisesse curar, Ele não ia curar e eu sabia pra onde eu tava indo. E minha mãe, quando ela soube de tudo isso, ela começou a ficar muito debilitada, porque ela já era uma pessoa que não tinha uma boa saúde. Então ela já não se alimentava mais, ela ficou muito mal. Ela ficou mais mal do que eu que tava passando por aquilo. Tanto que as pessoas olhavam e falavam, cara, você tem uma alegria, você sorri, você tá passando por tudo isso e você tá sorrindo, tá feliz. E eu dizia, é Jesus. É a força de Deus, é Jesus na minha vida. É Jesus. E minha mãe ficou muito debilitada, então ela foi tentar se levantar da cama e um dia caiu, quebrou o cotovelo e precisava fazer uma cirurgia. No dia que eu ia voltar no médico para saber o resultado da biópsia. O resultado da biópsia não. Perdão, no dia que eu ia voltar no médico para começar o tratamento, a minha mãe precisou fazer a cirurgia, ela precisou ser internada para fazer a cirurgia. E uma irmã da igreja que eu congregava, ela foi comigo, uma pessoa que é muito especial para mim, e ela foi comigo. E quando eu entrei no ônibus pra ir, eu já tava com meu coração assim, me rendendo ao processo. Eu já tava assim, eu já tava indo sabendo que eu ia começar a fazer ali naquele dia uma quimioterapia ou uma radioterapia. Então eu fui. Quando a gente chegou lá no médico, ele falou pra mim assim: olha, o que parecia ser um câncer já não é mais um câncer. Ele, sem entender, ele falou que parecia ser um câncer, já não é mais um câncer. Peraí. Eu ouvi isso de um médico que disse pra mim que 95% de chance era câncer. 95% de chance. Mas Deus, ele havia dito que ele ia curar para que o nome dele fosse glorificado. Só que quando ele disse isso, eu pensei, claro, se eu morrer, vou ser curada, glória a Deus. Então, eu não sabia qual era o plano de Deus naquela situação. Mas o médico falou, o que parecia ser um câncer já não é mais um câncer. E eu assim, doutor, eu creio mesmo que Deus tem poder para me curar, eu creio. Aí ele, mas assim, tipo aquela cara de eu não tô entendendo nada do que aconteceu.
Mas nós vamos examinar as lâminas da biópsia para ter certeza de que não é. Peraí, 95% de chance. Agora ele tá vindo examinar as lâminas da biópsia. Aí eu não me lembro se foi no mesmo dia ou se eu voltei depois. Isso eu não me lembro. Eu só me lembro que eu voltei lá e ele falou assim: olha, nós examinamos as lâminas da biópsia e você não tá com câncer. Glória a Deus. Olha o milagre que Deus fez. Olha o que Deus fez. Ele me livrou de passar por aquele processo doloroso. E aí ele falou: nós examinamos as lâminas da biópsia e você não tá com câncer. Eu falei: glória a Deus. Aí ele: agora nós vamos te passar para uma equipe, né, de otorrino, uma equipe que vai poder arrancar isso, porque embora ele tivesse falado: não, você não está mais com câncer, glória a Deus, o pólipo ainda estava aqui, incomodando. Então ele falou assim: agora eu vou te enviar para uma equipe de otorrinos, onde eles vão retirar esse pólipo. Aí eu: glória a Deus, então tá bom. Glória a Deus. Glória a Deus, então tá. Aí ele me encaminhou para uma equipe, eu lembro que era uma médica, mas eu não me lembro o nome dela, eu não me lembro dela, porque faz muito tempo e a minha memória não é tão legal. Então, quando eu cheguei no consultório dessa médica para consultar, que no caso foi outra vez, eu sempre tinha que ficar indo e vindo para Curitiba. E quando eu cheguei no consultório dessa médica, que ela me analisou, que ela viu, ela começou a chamar gente. E ela começou a chamar muita gente, e tinha muita gente na sala. E muita gente, e eu com a boca aberta e muita gente olhando, tirando foto, porque nunca tinham visto. Aí a moça pegou o celular: deixa eu tirar foto, porque eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi isso. E aí, eu ali falando de Jesus, falei assim: glória a Deus, Deus é fiel na minha vida. Eles falaram que era câncer, viu? Deus me curou do câncer. E comecei a falar ali dentro, e as médicas: glória a Deus e tal. Começamos ali a falar, conversar. E aí a médica falou assim: mas olha, como que você tá respirando? Aí a única explicação que eu tenho pra te dar é que é Deus. Porque ele me deu fôlego de vida e ele é o único que pode tirar. Ela falava: gente, eu não sei como. Ela é uma médica entendida. Ela era uma médica com anos de profissão. Falando: como que você tá respirando? Porque ela entendia, ela sabe do que ela tava falando. Eu falei: a única explicação que eu tenho pra dar é que é Deus. E ela falou: você devia ter sido operada para ontem. Vou marcar sua cirurgia o mais rápido possível. E foi. Ela marcou minha cirurgia. E eu me lembro que foi um dia. Eu não me lembro o que aconteceu. Mas teve uma paralisação. Eu acho que foi uma greve dos caminhoneiros. Acho que foi uma greve dos caminhoneiros. Teve uma paralisação muito grande. E eu pensei: pronto, minha cirurgia não sai. Minha cirurgia não vai sair porque paralisou tudo, ninguém mais vai andar, não tem gasolina, não tem nada, paralisou tudo. A cirurgia vai ter que ser adiada. E eu: meu Deus, eu não aguento mais isso. E eu comecei a orar, porque eu não aguentava mais aquela situação, aquele incômodo, sabe? Eu não conseguia respirar direito. E eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Foi quando chegou o dia de viajar e tinha um ônibus que ia sair. Tava tudo parado, não tinha gasolina, mas um ônibus saiu naquele dia e foi pra minha cirurgia. E aí, quando eu fui para ser operada, eu lembro que antes de viajar, eu orei ao Senhor e falei: Jesus, segura na minha mão. Quando eu deitar naquela mesa de cirurgia para ser operada, segura minha mão. E eu não tinha falado essa oração que eu fiz para ninguém. Quando eu cheguei na casa dessa minha amiga, que a mãe dela foi comigo no dia da cirurgia, tinha uma mulher de Deus lá. Porque eles estavam se arrumando para ter um culto. E essa mulher de Deus virou para mim e falou assim: ela falou algumas coisas para mim. E uma delas foi: Jesus, ele diz para você que vai segurar na sua mão. Que vai segurar na sua mão. E eu falei: glória a Deus, Jesus me respondeu. Porque ele disse que ia segurar na minha mão, como eu pedi. Que na cirurgia, aconteceu a cirurgia, glória a Deus. E aí,
quando eu tava saindo da anestesia, naquele lugar que eles deixam as pessoas, veio um enfermeiro. Ele não fazia parte da equipe da doutora, eu nunca tinha visto ele lá. Eu via os médicos que faziam parte ali. Ele chegou pra mim e falou assim: a sua cirurgia foi uma cirurgia feita com muito zelo. Quando ele falou com muito zelo, eu me lembrei que Deus é um Deus zeloso. Ele é um pai zeloso. E aí eu imagino, não sei, gente, eu tenho a mente fértil e eu penso, pode ter sido um anjo que Deus enviou ali pra falar comigo? Pode ter sido um anjo. E ele falou pra mim, a sua cirurgia foi uma cirurgia feita com muito zelo. Sabemos que toda cirurgia é feita com muito zelo, mas pra mim teve de grande importância ouvir aquilo do enfermeiro, que tinha sido feito com muito zelo. Fui pro quarto, pensa, gente, o hospital tinha elevador. Uma coisa que comeu dinheiro, gente, eu nunca teria condições de pagar. Era um hospital, era outro hospital, não era mais aquele primeiro. Tinha elevador. E eu morro de medo de elevador. E o quarto, com a minha condição financeira, eu nunca teria condições de pagar um lugar daqui. Eu não sei se é porque eu morava em interior e cheguei na cidade grande e me deparei com aquilo tudo. Eu só sei que o café da manhã deles tinha margarina no potinho, geleinha, várias coisinhas. Coisa que pra mim, menina de interior, isso era novidade. Eu fiquei assim, passada. Acho que quem convive comigo, assim, de lugares grandes e diferentes, pensa: meu Deus, ela é o quê? Eu tava presa? Mas não, porque muitas coisas novas pra mim. E eu olhei, meu Deus, olha isso. E eu me lembro que eu tirei até uma foto, vou colocar ela aqui, ó. Essa foi a foto que eu tirei no dia que eu fiz a cirurgia. Depois que eu tinha feito a cirurgia, que eu acordei, eu tirei essa foto. Que eu falei, que eu pronunciei meu nome, que eu pronunciei palavras e eu conseguia falar e respirar. Não, detalhe, a cirurgia não deu ponto. A segunda cirurgia, o ponto foi na gengiva. O primeiro foi aqui no nariz, desse tamanho, 2 em cada nariz. A segunda foi aqui na gengiva, os pontos. Não sei o que eles inventaram aqui, mas tinha ponto aqui na minha gengiva. E na terceira, não tinha ponto. Se o ponto era em algum lugar lá, não tinha ponto. A laser, alguma coisa eles fizeram. E aí, que eu saí, que eu vi, que eu tava respirando, que eu tava falando, eu entrei no banheiro. Eu peguei meu celular. Eu não tenho mais esse áudio, eu não tenho mais a gravação dessa canção, porque o celular era simples. Começou a ficar tudo moderno. E quando eu entrei no banheiro do hospital, eu gravei essa canção. A canção do próximo vídeo. Aqui eu encerro o testemunho, esse testemunho, para no próximo vídeo eu gravar o vídeo da canção que eu cantei naquele dia no hospital. Foi a primeira canção que eu cantei dentro do banheiro do hospital. Quando eu vi que minha voz estava boa e eu fiquei muito feliz, muito feliz. E depois eu fiz revisões e todas as revisões estava tudo bem, para a glória de Deus. Então, Deus ele foi fiel na minha vida desde o ventre, antes do ventre até a eternidade. Ele é fiel. Até aqui e daqui a eternidade, Deus é fiel. E eu sou muito grata a ele por esse milagre que ele fez na minha vida, porque eu sei que foi um milagre. Não tem como não ver que é um milagre. Então, eu precisava testemunhar, eu precisava contar isso que Deus fez na minha vida. Amém? Deus abençoe. Se você gostou dessa série de vídeos, dá um likezinho aí nelas. Compartilha, comenta. E no próximo vídeo agora, que vai sair amanhã talvez, pode ser amanhã, o próximo vídeo que sair no canal vai ser da canção que eu cantei quando eu entrei no banheiro. A primeira canção que eu cantei depois da cirurgia. Amém? Deus abençoe.